Fala, meus prezados, turma aí da engenharia de rede, estamos aí a todo vapor, elaborando soluções, né? Implementando qualidade de serviço, garantindo a qualidade do serviço, segurança, dentre outras questões, né? Que envolve a nossa querida rede. Então, pessoal, vou estar compartilhando com vocês hoje aqui uma demanda que chegou, e aí vocês comentem aí no vídeo o que seria a solução adotada aí na sua concepção, beleza? Pois bem, chegou a demanda aqui foi o seguinte: um ISP solicitou que, de alguma forma, e aí a gente não vai ficar debatendo questões estratégicas de empresa, né? A gente sabe que no móvel tem empresas que, por exemplo, libera aplicações aí para mesmo inadimplente, né? Mas tem gente que tem internet só para ter o WhatsApp, então até que ponto isso é interessante eu não sei, mas não é papel de engenharia de rede ficar discutindo esse tipo de questão estratégica, né? Mas enfim, vamos lá. Então, o ISP, por algum motivo, ele precisa que algumas aplicações do governo sejam acessíveis mesmo para aqueles clientes que estão bloqueados. Primeiro, vamos entender aqui. Eu fiz um breve esboço da topologia. Isso aqui é bem mais complexo que isso, é bem maior, certo? Eu apenas simplifiquei aqui para dar um briefing para vocês. Show? Então, ele precisa que de alguma forma os clientes bloqueados acessem alguns conteúdos do Gov. Vamos dizer que é do Gov federal, sei lá, qualquer coisa, enfim, não importa, é do Gov. E aí a gente define essas listas aí que vão poder acessar. Primeiro vamos entender como que ocorre o bloqueio nessa rede, né? O que é o bloqueio da rede? Eu escrevi aqui, ó, faixa de bloqueio. Cliente bloqueado, o rede da rede, né, o ERP, conversa com a rede. Cliente, uma vez que está bloqueado, ele envia uma solicitação para o concentrador, ele chama um pool no concentrador e esse pool invoca uma subrede dessa rede aqui, certo? E entrega para o cliente. Ela não é roteada. Então, o bloqueio é bem simples. Eu vejo que tem alguns engenheiros de rede que fazem o bloqueio usando firewall, usando coisa do tipo, gastando recurso de hardware desnecessariamente, certo? Se você quer bloquear o cliente, o seu redes é capaz de entregar aquilo ali. A maioria dos redes usa free redes e o free redes faz isso com excelência. É só criar um pool lá dentro dele lá, ou fazer de que forma que ele chama um parâmetro que evoca um pool já dentro do seu concentrador. E esse pool não é roteado na rede, é simples assim, ele não é roteado, ele não tem NAT, ele não faz nada. Ou seja, o IP fica lá na rede lá e o cara não navega. Então o bloqueio simplesmente é isso, certo? Obter o IP dessa faixa aqui, o cara não navega. Só que aí o que acontece? Ele precisa que, mesmo os clientes pegando o IP dessa faixa aqui, eles consigam acessar alguns serviços, né, do governo, como eu falei. Então, como que a gente faz isso? Dentro do BNG aqui é Cisco, seja Cisco ou Huawei ou o que for. Né? No MikroTik até teria como fazer umas gambiarrinhas direto no concentrador, mas desses caras aqui não é missão de concentrador ficar fazendo função de firewall. Ou seja, bloquear, liberar a aplicação e etc. Não é missão de concentrador. Então, logo os concentradores aqui são todos Cisco, eles não fazem isso, até porque, como eu já falei, não é missão dele, é Cisco ASR1000 aqui, a maioria, aí vai 1002, 1004, tem a sopa de letrinha todas aí da linha ASR1000, né? Em breve queremos botar aí o 99.000 e alguma coisa. Então, o que acontece? O concentrador não faz isso. Então, como que eu faço isso? Né? Muita gente vai pensar, eu vou estender uma VLAN aqui, vou levar lá para a borda e lá na borda eu coloco um faro, como está no nosso caso aqui. Aí eu pego outro concentrador, estendo a VLAN, eu pego outro, estendo a VLAN, eu pego outro, estendo outra VLAN, certo? Aí você está fazendo, enfim, está fazendo, gastando o recurso de rede, cada VLANzinha aqui, mas é transporte. Aí pior ainda, gasta VLAN e gasta os LDP lá, os PWs aí de, né? Então, puxa isso aqui pro VLAN. Bom, primeiro tem que entender o requisito disso aí. O requisito é o quê? Acessar alguns conteúdos do Gov. Logo do Gov, né? Gov, tá ruim de escrever aqui. Logo eu não tenho requisito de baixa latência, eu não tenho requisito de largura de banda, certo? Não é só um quebra-galho, praticamente, é para acessar algumas coisas do Gov, algum site, etc., quando o cliente estiver bloqueado.
Então não tem esses requisitos de alta largura de banda, não tem um requisito de baixa latência. Baixa latência é para a aplicação do dia a dia dele, de uso que de fato requer baixa latência, como jogos e etc, né? Então não tem esse requisito aqui, beleza? Então não tem esses dois requisitos. Para que eu vou gastar transporte MPLS, VLANs e etc. aqui da minha infraestrutura? Eu deixo isso para atender aplicações que de fato exigem uma qualidade melhor, certo? Dentro do meu backbone. Então, VLANs, transporte MPLS está descartado, beleza? Outra maneira, VXLAN. VXLAN tem um bocado de ID, né? Muita gente, eu já tive até no canal aqui publicando algumas coisas de VXLAN, né? Eu vejo que pouca gente que manja disso aí, né? Mas VXLAN é um candidato forte aí para substituir essas infraestruturas de MPLS e tudo, porque no MPLS você tem a limitação lá das VLAN, 4.000 e tantos VLAN de transporte, tem a limitação lá dos PWID, né? Nesse caso do PWID nem tanto, porque tem um monte de PW, mas VLAN é só 4.000 e pouco, né? Depois disso você vai ter que estaquear tag de VLAN, fazer que um monte de outras coisas aí, o VXLAN não, 16 milhões, né? 16 milhões de VNIs no VXLAN. E cada VNI dessa eu consigo empurrar as 4.000 VLAN dentro dela. Então tira aí pela escalabilidade, né? Então, mas, bom, o vídeo aqui não é sobre o VXLAN, tem outros vídeos aqui no canal já sobre o VXLAN, né? VXLAN, é VPN, é tudo segment route, tudo para substituir essa topologia atual, né? Que a gente tem aí, que todo mundo já manja, a receitinha de bolo e transporta por VPLS ou por VPWS, né? Essa receitinha de bolo aí tá acabando, até porque tem uma pilha de protocolo gigante para isso aí rodar, né? MPLS LDP, MPLS RSVP, IGP, bom, isso é que me lembrei na cabeça aqui, mas são bem uns 6 aí, só dentro da configuração da interface para rodar isso aí, né? Por aí você tira a pilha disso aí, tamanho do overhead que isso leva e a manutenção disso tudo, né? O cara tem que manjar dessa porra toda aí. Mas então já que não vai para o VLAN, não vai para o VPL, não vai por MPLS, não vai por VXLAN. E aí vai pelo quê, Daniel? Bom, lembrando, a gente tem que projetar topologias de forma simples. Simples, funcional para aquela aplicação, para aquele requisito daquele projeto, né? Então não adianta você gastar recursos da rede com um requisito básico, né? Enfim, é nesse sentido também, porque depois você vai ter que dar manutenção. Se você faz topologias complexas para atender questões simples, né, requisitos básicos, você depois vai estar gastando seus neurônios à toa aí para dar manutenção na bagaça toda. Então, o que eu pensei aqui? Cara, vamos pensar numa coisa simples, não vamos usar isso aí. Ah, eu poderia também fazer por VRF aqui, empurrar tudo para dentro de uma VRF e fazer a VRF sair aqui. Ah, beleza. Mas eu vou ter que administrar essa VRF todinha dentro de um backbone gigante, como eu falei, não é só isso, é bem maior do que isso aqui, umas 20 vezes maior, se não mais. Então, a outra coisa que eu ia ter dor de cabeça à toa, desnecessariamente. Então, o que eu pensei? Cria o túnel GRE. Eu tunelo daqui, porque o túnel eu só preciso do túnel source e túnel destination. Quem é túnel destination? É o faro lá. Túnel source, um IP aqui desse cara que consiga alcançar via roteamento o faro. Né? Beleza? Aí eu tunelo. Eu venho aqui e tunelo o outro. Eu venho aqui e tunelo o outro. Eu venho aqui e tunelo o outro. E assim eu vou fazendo com todo mundo que estiver nessa infra, né? Nos concentradores. Tunelei aqui para o GRE, né? GRE, o Generic Route Encapsulation. Aí o que eu venho no concentrador? Dentro do concentrador ele já tem um pool dessa faixa aqui, né? Pega esse pool lá, aponto ele, digo que ele é roteado para dentro do túnel. Então o túnel já vai chegar aqui no meu faro, onde vai fazer esse controle, certo? Dessa forma eu evito ter que estar passando coisa na rede, etc. O túnel só quer saber, túnel source, túnel destination. Pronto, o túnel vai se estabelecer, certo? Eu não vou precisar saber por onde é que esse túnel está passando aqui dentro desse backbone, quanto que o backbone entra dentro de outro backbone que passa na borda tal, que entra no roteador tal e sai para lá. Está entendendo? Não preciso saber de nada disso, eu só preciso saber. Túnel consegue pingar no IP de destino, né? O roteador pinga no IP de destino para onde eu quero alcançar o túnel. Ele tem roteamento para aquilo ali, se tem o túnel vai subir, beleza? Então faço o túnel, pega essa rede, aponto
no concentrador. O cliente que pegar IP aqui nas OLTs, aqui nos CPF do cliente, melhor dizendo, pegou a IP dessa rede, joga para dentro do túnel. O túnel joga lá para o Firewall. O Firewall faz o papel dele, filtra o que, que pode acessar, o que, que não pode acessar, joga para a borda joga para a internet e está lá funcionando, certo? Veio requisição para outra coisa que não está liberado no Faro, entra no túnel, o Faro vai lá e faz o papel dele. Olha e diz, cara, para isso não, você só pode acessar aqui o Gov, certo? Você só pode acessar o Gov, nesse caso, né, dando um exemplo. O Gov poderia ser qualquer outra aplicação. Esse Faro aqui, para coisas simples, pode usar um microtik da vida, né? Para coisas mais avançadas, usa um FortiGate aí, né? Usa um Fortinet, coisas do tipo que tem de fato recurso de firewall avançado, né? Microtik faz algumas coisas de firewall, mas não quebra galho, não é o propósito dele também. O propósito do microtik é uma caixinha que faz um pouco de tudo, mas claro, não vai fazer bem feito tudo, né? Então, nesse caso aqui, para site, tranquilo, dá para fazer no microtik. Para aplicações, aí você vai ter que ter um firewall mais um NG Firewall, um Next Generation Firewall, que tem recursos mais avançados, né? Então, basicamente é isso. Vocês viram que eu consegui solucionar de forma simples, sem inventar muita coisa na topologia, que eu precisei criar túnel aqui, um túnel daqui para o faro, um túnel do faro para lá, né? Túnel ida e volta, né? Aí, questão de túnel, todo mundo já sabe. Beleza? E dentro dos concentradores vem uma ponto a rota para dentro do túnel. E aí o faro filtra isso. Certo? Vira aí que eu dei uma solução simples, funcional para a questão, sem envolver muita complexidade, sem inventar muita coisa. A manutenção disso aqui é o que? É colocar um sistema para monitorar. Aqui os túneis. O túnel está estabelecido? Bom, está funcionando. Beleza? Se o túnel caiu, vai parar de passar aqui. Então, o cliente bloqueado vai parar de acessar tudo. Né? O túnel caiu dentro dessa rede. É difícil o túnel cair, né? Teria que ter algo físico o túnel cair, né? Porque o túnel vai estar passando por dentro de toda a sua resiliência de rede aqui, das suas redundâncias, etc, etc. Beleza? Então, é isso, pessoal. E aí, como é que vocês iriam resolver essa questão? Conte-me aí nos comentários. Deixa eu só fechar isso aqui que eu multipliquei a